Atos, capítulo 9, verso 31. Nós vamos ler todos juntos esse verso. Em uma só voz e alto e bom som, você vai manter a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar no texto, vamos meditar no livro de Atos, vamos dar uma passada aqui em alguns capítulos, em alguns versos deste livro, mas nosso texto base está aqui em Atos capítulo 9, verso 31. Vamos ler todos juntos, em uma só voz, em alto e bom som. O texto diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar mais uma vez ao seu coração. A palavra do Senhor foi lida, ela é eficaz e suficiente. Você peça agora ao Senhor que aplique estas verdades no seu coração, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós temos a verdade do Senhor nas nossas mãos. Ela é capaz de nos transformar, de nos edificar, de nos restaurar, de mover as nossas vidas. E eu peço ao Senhor que a minha boca se cale em nome de Jesus e que o seu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, possa, Deus, falar ao nosso coração de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no mês de missões, um mês dedicado ao assunto. Acho melhor a gente tratar dessa forma. Porque a missão é nossa, nós somos a missão, nós somos um povo que tem uma missão. E Atos dos Apóstolos, este livro, um livro escrito por Lucas, um médico que dedicou a sua vida a escrever sobre os feitos do Senhor Jesus no Evangelho. Então, Lucas, o escritor de Atos, ele primeiro escreve o Evangelho, e ele vai escrever este Evangelho com um intuito de apresentar a Teófilo: olha, eu quero registrar aqui para você todas as coisas que Jesus fez, todos os atos de Jesus, comparado ali nos evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos. Então ele vem trazendo toda a trajetória, onde ele vai fazer uma pesquisa, onde ele entra como um grande pesquisador, estudioso, para trazer o seu evangelho, aquilo que Jesus havia feito, em conformidade com Mateus e Marcos. Olha que interessante. Então, ele apresenta esse evangelho, mas ele não para no evangelho, porque Deus então escolhe Lucas, para que Lucas dê sequência à apresentação da igreja, ao crescimento da igreja, ao desenvolvimento da igreja, e à obra que o Senhor Jesus disse que teria que ser feita. E é tão interessante, porque a grande comissão, ela está ali no evangelho de Mateus, capítulo 28, e ela está no evangelho de Marcos. Lucas não registra as palavras da grande comissão, mas Lucas, ele vai registrar os atos da grande comissão. Vocês percebem isso? Olha como Deus é maravilhoso. Você tem um Mateus registrando um ide por todo mundo, façam discípulos, ensine essas pessoas a guardar as coisas que você tem ordenado, leve essas pessoas ao batismo. Lucas vem e traz essa estrutura, e ele mostra como isso aconteceu, como isso ocorreu. Então ele começa registrando desde o dia de Pentecoste, desde a ascensão de Jesus, e Jesus vai subir aos céus, depois de 40 dias, aparecendo e comendo com as pessoas, e mostrando ali, se mostrando aos seus discípulos, e muitas pessoas puderam ver, tocar em Jesus, comer com ele. Então Lucas tem essa graça de fazer o registro desse desenvolvimento da igreja pós os evangelhos, depois da ascensão de Jesus. Isso é muito precioso, porque é a revelação da missão da igreja. É aqui que nós temos a nossa missão. O que nós fazemos, como fazemos, por que fazemos, está registrado aqui neste livro, porque a ordem já havia sido dada. O caminho a ser percorrido, ou como nós deveríamos fazer, Jesus já havia dito como fazer. Agora nós temos um livro dizendo, então faça. E aí as pessoas vão fazendo, mostrando de fato como é a vida da igreja, e como é e qual é a missão da igreja. Mas algo muito interessante que eu preciso trazer para você, a Juscela falou um pouco disso hoje pela manhã, e eu achei interessante porque ela entrou bem naquilo que eu gostaria de trazer para vocês nesta introdução.
se você observar a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, quando Paulo vai falar sobre os dons distribuídos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, que o Senhor escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Essa ideia de uma visão ministerial, os dons sendo distribuídos, para que a igreja então pudesse ser edificada, não há menção do dom de missionário. Porque poderia ter lá, uns para apóstolos, outros para missionários, outros para profetas, outros para... Nós ouvimos hoje, quem esteve pela manhã, hoje perceber aqui que na Bíblia não tem a palavra missionário. Nós não temos essa palavra. Por que não temos essa palavra? Porque ser um missionário é ser alguém que recebeu uma missão. Então, quem é missionário? Todos nós. Todo aquele que um dia confessou a Cristo como seu Salvador, todo aquele que crê em Jesus e, partindo daí, recebe a salvação e a vida eterna, todos são missionários porque estão debaixo de uma missão. E observe que quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, quando nós começamos ali o capítulo 2, e o capítulo 2 ele vai trazer o momento em que as pessoas estavam reunidas, aproximadamente 120 pessoas, reunidas, porque o Senhor Jesus, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, fiquem em Jerusalém. E eles estavam reunidos, então o Espírito Santo vem sobre aquele povo, e eles começam então a falar em línguas, várias línguas, línguas dos povos que estavam reunidos naquele lugar, línguas de todos aqueles que eram das circunvizinhanças, e eles então pregavam o Evangelho e anunciavam o Evangelho, e cada um entendia na sua própria língua. Olha que precioso, o Espírito Santo vem, e agora a missão que foi dada é startada, e agora eles começam. Percebam que eles não saíram de qualquer maneira, eles não foram de qualquer maneira. O Senhor disse, fique em Jerusalém, espere, vocês serão revestidos de poder. Quando o Espírito Santo vem, vocês recebem o poder, e então vocês vão poder receber a autoridade que lhe foi dada, que nos foi conferida, né? Atos 1:8 vai dizer que este poder vem sobre nós, para que nós então possamos ir a todos os lugares anunciar este Evangelho. Então, olha como é interessante o livro de Atos, porque ele então vai trazer uma igreja, e todos aqueles, os 120, estão agora falando do Evangelho. Mas você tem então o apóstolo Pedro, levantando a sua voz, e de maneira mais centrada, ou mais unilateral, está agora proclamando. E Pedro então, ao fazer o seu discurso, a gente tem um número aqui, que após esse discurso, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. E é interessante porque eles perguntam, e agora, o que vamos fazer? Porque eles ouviram a palavra, eles ouviram o Evangelho, o Espírito Santo também veio sobre eles, e eles, e agora, o que nós vamos fazer? Arrependam-se e sejam batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quase 3.000 almas se arrependem, e essa é a história de Atos, e ela vai render neste nível, neste assunto, aonde as pessoas andam, caminham, se dirigem às cidades, e avançam pregando e anunciando o Evangelho. Basicamente o livro de Atos vai relatar este crescimento, este avanço. O Espírito Santo vem sobre a pessoa, e aí você vai observar, se você nunca leu o livro de Atos, em alguns momentos, quando eles chegam aos gentios, por exemplo, quando Pedro chega na casa do centurião Cornélio, e aí o Espírito Santo vem sobre eles, e eles também começam a profetizar, eles também começam a ter a mesma reação daqueles que haviam recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eles ficaram abismados, eles ficaram atônitos, porque eles falaram assim, olha, isso também aconteceu com os gentios, e agora eles também podem avançar na pregação do Evangelho. Atos dos Apóstolos, então,
tem essa premissa, tem essa função de mostrar para a gente um povo que recebe o Espírito Santo, um povo movido pelo Senhor Jesus, que crê em Jesus Cristo, nos seus atos, e agora avançam na pregação do Evangelho, no avanço de alcançar almas para o Senhor Jesus, de promover a fé que é dos eleitos. Este é o papel desta igreja. Mas eu quero falar com vocês sobre um assunto aqui, no capítulo 9, no verso 31. E o tema que eu quero trabalhar com vocês aqui é o que não pode faltar em uma igreja missionária. A igreja tem uma única missão, mas você vai observar que no decorrer dessa missão, muitas coisas acontecem. No decorrer dessa missão, muitas falhas são descritas, por exemplo, quando Paulo vai escrever as suas cartas às igrejas. Porque eu não sei se você sabe, Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Então, Atos vai registrar ali a vida até o final, quando Paulo vai chegar em Roma e Paulo vai proclamar o Evangelho em Roma. Então, Atos dos Apóstolos termina quando Paulo chega em Roma. Esse é o momento, por exemplo, em que Paulo está escrevendo para Timóteo, está dizendo assim: Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Por que ele disse isso? Agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas para todos quanto amam a sua vinda, porque a morte dele havia sido decretada. Este é o momento em que Atos dos Apóstolos está terminando. Paulo está em Roma, Paulo está falando para os líderes, para os grandes, aonde o Senhor Jesus já havia dito para ele: olha, é necessário que ele sofra, ele está lá aguardando para que ele sofra pelo Evangelho. Esse é um homem que eu chamei para sofrer pelo Evangelho, mas ele vai falar para autoridades, ele vai falar para homens, mulheres, jovens, crianças, e Paulo então cumpre esse propósito. Então, observe comigo que diante de todas as circunstâncias que nós vemos nas cartas paulinas, na carta de Pedro, nas cartas gerais, nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e vemos que esses acontecimentos estão dentro de períodos históricos, ou deste período histórico, e as coisas vão se desenrolando numa igreja que tem uma missão, que tem um chamado de pregar o Evangelho. Então, o que não pode faltar nessa igreja? Eu quero que você olhe para esse texto, e você vai observar que capítulo 9 está aqui com a conversão de Saulo, ou Paulo. Então, preste atenção, logo depois você tem a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas, você tem aqui então Pedro com o centurião Cornélio. É como se o texto, verso 31, fosse uma pausa. É como se o verso 31 fosse uma ênfase. É como se no meio da história Lucas tivesse parado tudo e falado: para aí, segura aí, para o carro que eu tenho que falar um negócio muito sério com vocês. E Lucas então vai trazer uma descrição de algo que vivia, que aquela igreja vivia, de algo que fazia parte daquela igreja, e ele não podia deixar isso de fora. Ele faz um registro único, um registro separado, como se ele tivesse aberto uma grande aspas e dito assim: olha, algo está na vida da igreja que é marcante. Esta igreja vivia de uma maneira que eu não posso deixar de tratar aqui, porque todas as lutas, todas as batalhas, todos os problemas, toda a trajetória, toda a caminhada, ela vem com tudo isso que a igreja tinha. E eu quero trazer aqui para vocês, então, alguns pontos que este texto traz, de muito importante, que fez com que essa igreja chegasse aonde ela estava, onde ela chegou, e ela chegou até nós. Isso que está aqui, irmãos, é o que fez com que a igreja chegasse até aqui. É o que fez com que a igreja, então, pudesse passar por todas as suas tribulações, por todas as situações que passou, tanto na igreja primitiva, quanto na Idade Média, no período das trevas, quanto no avanço da igreja reformada, quanto nos nossos dias. Isso não pode faltar numa igreja que está em crescimento, numa igreja que tem uma missão. Se nós temos uma missão,
Isso aqui precisa estar na nossa vida. E a primeira lição que o texto traz para a gente, porque Lucas vai dizer assim, olha, na verdade, a igreja na verdade, abre uma aspas, a igreja na verdade, tinha o que, irmãos? O que tinha na igreja, irmãos? Paz. E ela tinha paz, aonde, irmãos? Onde que tinha paz aí? Você está com o texto aberto? Abre sua Bíblia aí, pode falar, não tem problema não. Não é pecado não falar. Judeia, Galileia e Samaria. A igreja começou a avançar. A igreja está dando os seus primeiros passos. A igreja está crescendo na pregação, no anúncio do Evangelho. Aquilo que o Senhor Jesus havia dito que era para ser feito, agora está sendo feito. E ele então vai dizer assim, olha, na verdade, diante de todas as circunstâncias, porque, irmão, se você olhar os versos anteriores, ele estava falando aqui da conversão de Saulo, ele estava falando aqui de uma perseguição à igreja, ele está falando aqui de Estevão, que havia sido morto, Estevão, um homem servo do Senhor, ele está falando aqui de tantas coisas, onde a igreja vinha sofrendo, e ele fala assim, mas na verdade, independente do sofrimento, independente de qualquer coisa que estava acontecendo, naquele momento, a igreja estava em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, alguns teólogos levantam a hipótese de que era uma paz, como às vezes a gente quer, onde as coisas estão em paz no mundo. Eu vou afirmar com toda a convicção que não é esse tipo de paz que Lucas está dizendo aqui, tá bom? Porque não pode caber no contexto. A perseguição ela está antes e depois disso. Então não cabe no contexto um momento de paz onde a igreja parou de ser perseguida, não cabe. A igreja continua sendo perseguida. Alguns dizem que porque Paulo havia se convertido, então houve um tempo onde pararam as perseguições, mas isso não pode acontecer pelo seguinte, se você observar, na própria conversão do apóstolo Paulo, nós temos aqui o verso 21, que ele diz assim, olha, você tem lá um questionamento da igreja, que estava lá, Paulo chegando, e a igreja estava assim, olha, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Há um questionamento que diz assim, esse Paulo que agora é crente, esse homem que agora está dizendo ser convertido, não é o mesmo Paulo que veio para matar os cristãos, que veio para levar a gente preso e entregar aos sumos sacerdotes? Só que o texto vai dizer no verso 23, diz assim, olha, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Nós não estamos falando de um momento onde Lucas abre uma grande aspas para dizer que a igreja estava em paz de perseguição. Não podia, porque o próprio apóstolo Paulo agora estava com a sua vida em risco. Isso vai acontecer aqui também nos versos posteriores, você vai ver os homens aqui tentando tirar a vida de Paulo. Então, a paz que está descrita por Lucas é a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz, irmãos, que está lá em João capítulo 14, no verso 27, que o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou a paz para vocês como o mundo dá. A paz que eu dou a vocês é uma paz diferente. E é interessante porque ele vai dizer que havia paz na igreja. A igreja estava em paz. Não era o mundo, não eram as circunstâncias ao redor, era a igreja gozava de paz. E quando eu olho para esse texto, eu preciso ir lá no capítulo 2, eu preciso olhar o verso 46 e o verso 47, aonde a igreja vivia de qual maneira? Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão, casa em casa, e tomavam as suas refeições com o que, irmãos? Com tristeza, com muito pranto, com muito choro, com muita angústia. É isso aí? Não, como é que a igreja vivia aqui? Como que elas faziam as suas refeições? Alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com as caras fechadas, contando com a rabugice do povo. É isso aí? Não, está contando com o quê? Irmãos, o povo simpático,
um povo alegre, porque esse povo, apesar das tribulações, apesar das perseguições e até mesmo da morte que era verdadeira, real, no meio do povo, eles faziam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Eles estavam agora, irmãos, com os olhares fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. A igreja tinha paz, mas a igreja não tinha só paz. Olha o texto comigo. Então, a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Havia nessa igreja edificação. Então, em primeiro lugar, repita comigo, a igreja tinha paz. Pode dizer, irmãos, a igreja tinha paz, fala. Isso, vai estar ficando mais bonito, está ficando mais gostoso. Em segundo lugar, a igreja edificava-se. Havia edificação na igreja. Agora, deixa eu trabalhar essa ideia de edificação com vocês. Em primeiro lugar, quando nós pensamos em edificação, eu preciso voltar em Atos 2, no verso 42, porque o verso 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Preste atenção. Aspectos da edificação da igreja. A doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos, irmãos? Se você observar o discurso de Pedro no capítulo 2, se você observar a defesa de Estevão, se você observar os discursos de Paulo em todos os lugares por onde ele passou, você vai perceber que era uma coisa só. Eles levavam os olhos das pessoas ao Antigo Testamento, traziam a história de redenção do Antigo Testamento, chegavam em Jesus Cristo e mostravam aquilo que Jesus havia feito. Aquele que era poderoso em obras, aquele que veio aqui, vocês mataram ele, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus, ele ficou aqui por 40 dias, muitos o viram, e ele subiu aos céus, e em breve ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. Essa é a mensagem do Evangelho. É o Evangelho da salvação. Com isso, eles trazem a igreja ou as pessoas a uma visão de arrependimento, de crer em Jesus. Eu tenho dito muito aqui, irmãos, uma coisa só é necessária para que sejamos salvos. Uma coisa só: crer em Jesus, e será salvo. Não tem outra coisa. A Bíblia não mostra nada acima da fé em Cristo, do crer em Cristo. Todas as outras coisas, toda a nossa conduta, todo o nosso viver diário, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que o homem faz a partir do crer, só pode ser vivido como cristão se tiver o crer. É a partir do crer. Não tem como você ter uma vida de santificação se você não crê em Cristo, concorda comigo? É possível, gente, você não crê em Cristo e ter uma vida de santificação? Não é possível. É possível você ter uma vida de arrependimento se você não crê em Cristo? Não é possível. É possível você viver na comunhão dos irmãos e gozar de paz se você não crê em Cristo? Não é possível. É possível que da sua boca não saia palavra torpe, mas palavra para edificação, e eu vou citar esses textos e vou olhar esse texto com você daqui a pouquinho, se você não crê em Cristo? Não é possível. A igreja de Cristo é aquela que crê em Cristo. É muito simples. Podemos fazer programações diversas, podemos fazer tudo quanto é coisa para chamar a atenção das pessoas, podemos ter os melhores templos, podemos ter os melhores pregadores, podemos ter as melhores bandas, podemos ter as melhores programações, nada disso faz sentido, se as pessoas não creem em Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, não tem outro jeito. Percebe que a igreja estava edificando-se,
edificando-se na doutrina dos apóstolos, na comunhão, irmãos, porque uma vez que você crê em Cristo, agora você entra em comunhão com o corpo. Esse tem sido um grande problema na igreja do nosso século. As pessoas não têm firmado compromisso com o corpo, as pessoas não querem ser membros da comunidade cristã, elas não estão fazendo parte da ceia do Senhor, elas não estão fazendo parte deste ajuntamento cristão, elas escolhem o dia que elas querem ir na igreja, elas escolhem as programações que elas querem ir, elas não estão focadas na unidade do corpo, na comunhão do corpo, elas estão focadas em qual trabalho ou qual, o que eu posso dizer aqui, qual produto está sendo oferecido para que eu possa consumir. A edificação da igreja, ela vem com comunhão dos santos, ela vem com uma comunidade de cristãos, que agora participam da mesa do Senhor, juntos com um só propósito. Eu quero desafiar você que está aqui hoje, se você já creu em Cristo, se você está aqui e tem vindo a esta igreja, e você já tem a sua fé firmada no Senhor, não fique de fora, não deixe a comunhão do corpo, faça parte desse corpo, faça parte da mesa do Senhor. Você não pode ficar de fora. Isso são coisas que não podem faltar na vida da igreja. Mas vamos pensar em edificação, olhando para Efésios capítulo 4, lá no verso 12. Efésios capítulo 4, Paulo, ele na verdade é uma das pessoas que mais fala sobre edificação. Então, lá no verso 12, só no capítulo 4, ele vai tratar aqui em 3 versículos sobre essa ideia de edificação. Então, no capítulo 4, no verso 12, o apóstolo Paulo vai trazer, então, a ideia dos dons. Então, a igreja é edificada com os dons. A igreja é edificada com o chamado das pessoas. Então, você tem aqui, o Senhor concedeu, então, os apóstolos, os profetas, evangelistas, os pastores, os mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Você tem uma ideia de dons que são distribuídos à igreja. Então, Lucas está dizendo lá em Atos assim, olha, a igreja tinha paz e a igreja edificava-se, a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, mas também os dons eram distribuídos. Houve um conflito lá entre os helenistas, que eram os judeus de outras nacionalidades, que estavam em outros lugares, e eles começaram a discutir que eles estavam ficando fora da distribuição. Então, o que acontece lá em Atos dos Apóstolos? Os apóstolos, eles vão constituir os diáconos, porque eles dizem assim, olha, os dons são diferenciados, e nós não podemos largar a pregação, nós não podemos largar a oração, para cuidar da mesa. Então nós vamos levantar diáconos, e os diáconos vão cuidar da mesa, os diáconos vão cuidar das pessoas, e então os dons estão sendo distribuídos. Isso é edificação. A igreja edificava-se na distribuição dos dons. Irmãos, nós estamos com uma dificuldade muito grande hoje das pessoas se doarem aos seus dons. E eu vou dizer para você que falei isso hoje com a liderança, não é só na igreja, irmãos. A falta de mão de obra está na indústria? Sim ou não? A falta de mão de obra está na construção civil? Está no comércio? Chuta uma área aí, você vai falar assim, não tem mão de obra. Irmãos, está entrando na igreja? Não pode. Uma igreja missionária, ela não tem falta de mão de obra. Porque nós cremos em Cristo, nós estamos aqui prestando serviço para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui para juntar tesouro na terra. Nós somos um povo que nos reunimos e nos ajuntamos para ajuntar tesouros nos céus. Nós trabalhamos no reino de Deus. Nós somos servos nessa obra. Então, observe que os dons são distribuídos, mas tem um outro negócio muito interessante no verso 15. Verso 15 e 16 do capítulo 4 de Efésios, o texto diz assim, olha, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, de que jeito, irmãos? O corpo está como aqui? Bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo o quê? Efetuando o seu próprio aumento. Para quê?
edificação. Pensa comigo aqui. O apóstolo Paulo, ao falar de edificação, ele diz assim, olha, tem dons sendo distribuídos na igreja, mas ele está dizendo assim, em primeiro lugar, para com a mentira e vamos começar a viver a verdade. Vamos começar a viver a verdade em amor, para que a gente cresça naquele que é o cabeça, no Cristo, o nosso Redentor. Vamos começar a consolidar a igreja num corpo bem ajustado, num corpo bem unido, aonde nós paramos com os nossos pensamentos particulares e nós preferimos a vontade do outro do que a nossa. Para a edificação. Eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos, e dizer para você desde já, quando o Senhor me trouxe a pregar este texto, neste culto, é para que a gente entenda que esta igreja só vai crescer e cumprir a sua missão se ela tiver essas marcas. A igreja que está espalhada pelo Brasil e pelo mundo só vai avançar e crescer se ela possuir essas marcas. Essas eram marcas que Lucas, ao escrever, diz assim, estas marcas estavam na igreja e por isso ela venceu. Por isso essa igreja cresceu, por isso o evangelho avançou e por isso 2000 anos depois ele está aqui. Na nossa vida, palavra do Senhor, para que nós possamos andar então bem ajustados. Agora Paulo vai trazer um outro negócio muito interessante, lá no verso 29, ele vai dizer assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, palavras que edificam, palavras que movam, palavras que nos façam crescer. Irmãos, nós estamos num tempo onde as pessoas só falam palavras malditas, onde as pessoas elas têm prazer em denegrir o outro, em denegrir a tarefa do outro, em denegrir a imagem do outro, em se elevar às custas do outro. Paulo diz assim, olha, não saia da vossa boca palavra torta, palavra torpe, palavra torcida, mas que a sua palavra seja uma palavra de edificação, e essa palavra vai transmitir graça aos que ouvem. Volte para Atos capítulo 9. Então pense comigo, você tem uma igreja que vivia em paz, você tem uma igreja agora se edificando, mas você tem uma igreja também em terceiro lugar, caminhando no temor do Senhor. Temor é uma coisa que tem faltado nos nossos dias, mas que esta igreja estava cheia do temor. Atos 2, no verso 43, o texto diz que em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Aquela igreja que recebeu o Espírito Santo, irmãos, aquela igreja que agora está anunciando esse evangelho, essa igreja que se edifica agora numa mesa, assentados, compartilhando pão, com alegria e singeleza de coração, com os seus dons sendo distribuídos, esta igreja que vive em paz, essa igreja estava vivendo debaixo do temor do Senhor. Mas pensa comigo, assim como não é todo mundo, também não foi todo mundo. Se você voltar os seus olhos aqui para o capítulo 5, você voltar a sua Bíblia aí um pouquinho, você tem um homem chamado Barnabé, que depois que Lucas registra no verso 32 do capítulo 4, que da multidão dos que creram, eram o coração, a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhe era comum. Você tem, depois de um momento de registro desse da igreja, você tem um homem chamado Barnabé, que então vai pegar um dos seus bens, e ele vai vender o seu bem, e ele então vai colocar lá para os apóstolos, para distribuir aqueles que tinham necessidade, como nós vimos aqui no verso 42 em diante, do capítulo 2, ok? No capítulo 5, você tem então um casal, então preste atenção, nem todos tiveram temor do Senhor, nem todos foram capazes de viver debaixo do temor do Senhor, mas olha o que acontece, esse casal então olha para Barnabé e diz assim, esse negócio é legal, hein? Esse negócio dá status, a gente gosta disso, vamos fazer isso, então vamos vender um terreno. Não tem números aqui no texto, tá, irmãos? Mas eu vou conjecturar aqui, então vamos pensar que eles venderam por 100, e aí
Ele falou assim, olha, vamos vender por 100, chegou para a esposa, falou assim, olha, vamos vender por 100, mas 50 a gente guarda aqui para nós, e a gente vai lá e entrega 50 para os apóstolos, e está tudo certo, e aí nós vamos ganhar também um créditozinho aqui. O Espírito Santo, irmãos, conhece o meu coração, o seu coração, a palavra do Senhor, antes que nos chegue à boca, o Salmo 139 vai dizer que o Senhor já conhece ela todinha, preste atenção nisso, por isso que nós precisamos ter temor do Senhor, para a maneira com que nós vivemos, como nós falamos, como nos portamos e como nós pensamos, porque quando eles chegam para Pedro, e eles vão entregar o valor a Pedro, Pedro fala assim, por quanto vocês venderam? Ele fala, 50, Pedro, 50, ó, está tudo aqui, Pedrão. Aí ele fala assim, por que você deixou Satanás invadir sua alma aí, sua mente, e você enganar aqui? Por quê? Não era seu o dinheiro? Se você chegasse aqui e falasse assim, ô Pedro, eu vendi por 100, mas eu quero dar só 50. Se você falasse assim, não, eu não quero dar nada, não era seu? Pedro fala isso para ele. Eu podia ter chegado aqui e falado assim, ô Pedro, eu vendi por 100, mas eu quero dar 10. Pedro ia falar assim, amém, irmão, põe 10 aí, vai ser uma bênção. Mas Pedro pergunta assim, por quanto você vendeu? O negócio é a mentira. Vendeu por quanto? Por 50. E era 100. Cai duro na hora. Puf. Aí vem a mulher. Algumas horas depois, vem a esposa. Ô, fulana, tudo bem com você? E aí? Aqui, fala só um negócio aqui. Quanto é que vocês venderam o terreno lá mesmo? Ah, por 50. Por que você entrou em conchavo com seu marido, minha filha? Se você não tivesse entrado em conchavo com seu marido, tivesse vindo aqui falar da verdade, não ia acontecer com você o que aconteceu com ele. Puf, cai morta. Agora olhe comigo, capítulo 5, verso 11. Quero que você leia comigo esse verso. Capítulo 5, verso 11. O texto diz o quê? Isso sobreveio... Preste atenção. A igreja era uma igreja que já estava vivendo no temor do Senhor, mas alguém naquela igreja não teve temor do Senhor e resolveu fazer algo como se o Senhor não soubesse o que ele estava fazendo, como se o Senhor não tivesse compreensão daquilo que cabia ao seu coração, sua mente, os seus intentos. Quando acontece isso, o temor ele é fortalecido no meio da igreja. A disciplina, a repreensão, ela faz parte da vida da igreja, para que a igreja tema ao Senhor. Observe, irmãos, essa igreja estava em paz, essa igreja edificava-se na pregação, na distribuição dos dons, essa igreja edificava-se nesse cuidado mútuo, nessa unidade mútua, onde as pessoas se relacionavam, a igreja se edificava nas suas palavras de edificação, mas a igreja estava vivendo debaixo de grande temor, Irmãos, não se esqueça disso. Deixa eu contar uma coisa para você, eu já citei aqui, vou citar de novo. Salmo 139 diz que antes que a palavra te chegue à boca, o Senhor conhece ela toda. Não pensa que o Senhor não conhece os seus pensamentos, porque o salmista vai dizer no 130, sabe todos os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu levantar, o Senhor sabe quando eu assento e quando eu me levanto. Não há possibilidade de você esconder nada de Deus, não há possibilidade de você dizer ser justo se você é ímpio. Não há possibilidade de você querer enganar o Senhor, não há possibilidade. E é por isso que essa igreja crescia. Porque aquele povo estava debaixo do temor do Senhor. E quando levantou um casal, e não teve temor do Senhor, o Senhor fulminou aquele casal. E o povo então olhou para aquilo e disse assim, opa, peraí, o Senhor conhece os nossos intentos. Mas o texto continua. E a quarta lição é que nessa igreja, ou esta igreja, estava confortada pelo Espírito Santo. Então preste atenção comigo, essa igreja tinha paz, essa igreja edificava-se, essa igreja tinha temor do Senhor, mas essa igreja também era confortada pelo Espírito Santo. Vamos pensar aqui, nós, não sei se é de conhecimento de todos vocês, que nós temos um Deus trino, nosso Deus é trino. Nós temos um Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado,
que quando ele vai subir aos céus, ou quando ele vai preparar mesmo os seus discípulos, até mesmo no preparo de seus discípulos, ele está preparando os seus discípulos numa expectativa de que quando ele for, ele deixa um consolador. Isso está registrado em João, no Evangelho de João, no capítulo 14. Então eu quero ver alguns textos com você do capítulo 14 do Evangelho de João, lá no verso 16. O texto diz assim, olha, Jesus, só para você compreender aqui o contexto, Jesus está dizendo para eles, olha, não se turbe o vosso coração, fique em paz, credes em Deus, creia em Deus, creia em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia dizer para vocês, gente, não tem nada lá não, hein? Fica aí mesmo, que lá em cima não tem nada não. Mas ele disse, não, tem muitas moradas, e eu estou indo preparar um lugar para vocês. Nesse contexto, Jesus está falando da sua morte, ele está preparando os seus discípulos para a sua ida, e ele vai dizer assim, mas eu vou, e ele fala assim, olha, eu rogarei ao Pai, verso 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Preste atenção nisso. Nesta igreja, essa igreja estava consolada pelo Espírito, a ponto de saber que as palavras de Jesus eram reais, elas eram verdadeiras. Por quê? Olha comigo o verso 26 do capítulo 14. O verso 26 diz assim, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Olha, mas Jesus não já tinha ensinado? Jesus não já tinha falado? Mas olha o que o texto diz, ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, o Consolador, vem trazer a nós a expectativa, a esperança de um Jesus que morreu, mas não ficou morto, ele ressuscitou, e ele em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Esta igreja de Atos, ela estava vivendo não só debaixo do temor de Deus, sabendo que a justiça de Deus era severa e ela era real, mas eles também tinham o consolo do Espírito Santo. E como isso tem sido necessário para os nossos dias, irmãos? Como isso tem sido necessário para a igreja de hoje? Nós temos um consolador, irmãos. Nós temos o Espírito Santo conosco, este Espírito Santo que não só nos ensina e nos faz lembrar aquilo que Jesus fez, mas ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Percebe? Nós temos um Consolador, nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos temer, não se turbe o vosso coração. Nós não podemos ser uma igreja atemorizada, diferente de uma igreja que tem temor do Senhor. Nós não podemos ser uma igreja atemorizada pelo mundo, pelas coisas da vida, por aquilo que acontece ao nosso redor. Nós não vivemos o que essa igreja viveu, irmãos. Muitos irmãos pelo mundo afora, nós temos aí essas bandeiras representando países de igrejas perseguidas, vivem sim coisas talvez até piores do que viveram os apóstolos naqueles dias. Mas nós brasileiros não. Nós estamos numa condição muito boa. Nós deveríamos pegar esse verso e fazer desse verso algo tão profundo na nossa vida, para que o Evangelho chegasse ao cumprimento do que Jesus diz em Mateus 24, e o Evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Você já pensou se Deus não quer usar a minha vida e a sua vida para fazer isso acontecer? Porque nós não estamos vivendo debaixo de perseguição intensa e severa, como países de povos muçulmanos, por exemplo. Nós temos liberdade, mas, para que isso aconteça, nós precisamos ser consolados, ou ter a consolação do Espírito Santo. Para que isso aconteça, nós precisamos gozar de paz, nós precisamos gozar de edificação, nós precisamos ter temor do Senhor. Percebe que isso não pode faltar na vida da igreja? Percebe que a igreja não consegue avançar se ela não tiver essas marcas? Porque qual que é o resultado final? A igreja tinha paz, ela edificava-se, ela tinha temor do Senhor, o Espírito Santo era aquele que confortava a igreja, que consolava a igreja, é o mesmo que faz com a gente até hoje, a gente só precisa compreender isso, mas ela crescia em
número. Nós vivemos em duas linhas muito complicadas. A igreja presbiteriana, por exemplo, em muitos lugares, então vamos falar da nossa casa. Em muitos lugares, bate no peito com igrejas centenárias, vazias, igrejas que não avançam, que não prosperam, que não convertem ninguém, e elas batem no peito e dizem assim: aqui estão os remanescentes. Eu não sei qual é a base bíblica para isso. Não sei qual é a base bíblica para isso. Num outro lado, numa outra ponta, nós temos um evangelho mais aberto, dizendo para as pessoas assim: vem de qualquer maneira e fica de qualquer jeito, porque a Bíblia diz assim: venha como estás. Em qual é a referência desse texto, irmãos? Venha como estás. Quem sabe dizer para mim a referência desse texto? Qual que é a base bíblica do venha como estás? Esse discurso do venha como estás, ele não é um discurso quando Jesus então encontra com pessoas de todas as maneiras, carregadas de pecados, de demônios, e Jesus então chama essas pessoas, independente do seu estado. Esse não é o discurso. Jesus, quando ele chega em qualquer pessoa, o que Jesus faz com a vida da pessoa? O que ele faz, irmãos? Transformação. Nós levamos o evangelho para todas as pessoas, não importa como elas estejam, nós levamos. Quando elas vêm, e vêm para onde? Porque aí tem o problema da outra ponta. Pessoas estão chamando pessoas para ser membros de igreja do jeito que elas estão. Qual que é a gravidade disso? Pessoas estão fazendo profissão de fé e batismo do jeito que estão. Como que você pode fazer profissão de fé e batismo, fazendo promessas, permanecendo do jeito que está? Pode? É possível, irmãos? Como é que você participa da mesa do Senhor sem discernir o corpo? Pode? Não pode. Você pode, como está, de qualquer maneira, sem fé, sem religião, sem entendimento, sem nada, vir a este templo e participar desse culto conosco? Pode. Mas você não pode ser do reino. Porque quando você entra no reino, você entra lavado. Porque o sangue de Jesus nos lava. Ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E então a nossa vida é lavada e transformada. Partindo daí, nós agora fazemos parte do corpo de Cristo. Então, você tem uma ponta dizendo assim: nós somos os remanescentes fiéis. Mentira. Uma igreja que não prega, uma igreja que não avança, uma igreja que não evangeliza, uma igreja estagnada de 100, 150 anos e que não fala de Jesus e que tem lá meia dúzia de pessoas dizendo que são os remanescentes fiéis. Eles são os bam, porque só eles são crentes. O resto ninguém é mais. Mas você tem uma outra ponta dizendo assim: não, qualquer um pode ser, pode vir do jeito que você está aí, e não, a mesa é do Senhor, a mesa não é nossa, pode participar do jeito que você tiver, vem, não, você não entendeu, não, uma hora você entende, a profissão de fé é para quem entendeu, o batismo é para quem entendeu. Aí nós temos um eunuco. O eunuco está lá, na sua carruagem, lendo Isaías. E aí chega, então, Filipe, e Filipe acompanha aquela carruagem, e ele pergunta assim: e aí, você entendeu? O que o eunuco fala, irmãos? Como que eu vou entender se não tem quem me explica? Aí o eunuco fala assim: sobe aí. Aí ele sobe. Aí então, Filipe começa a explanar a vida de Jesus. Irmão, isso é gostoso demais, irmão. Esse negócio é precioso demais. E aquele homem entende, ele fala assim: eu creio. O que me impede de ser batizado? Eu creio. Percebe, irmãos? Que nós não chamamos as pessoas como elas estão, nós chamamos aqueles que creem.
nós levamos o evangelho a todas as pessoas. Nós levamos o nosso abraço a todas as pessoas. Nós levamos o nosso carinho a todas as pessoas. Jesus foi em lugares, irmãos, que eu duvido que muitos aqui iriam. Jesus foi a lugares tenebrosos. Jesus esteve com pessoas que muitas vezes aqui nós mesmos falamos assim, eu não vou não, de jeito nenhum. Nós somos chamados para ir, a nossa missão é ir em todos os lugares, em todas as pessoas, de todas as formas, mas elas não podem vir como estão, porque Jesus transforma a vida das pessoas. Tinha um endemoniado lá em Gadara, acorrentado, nu, e as pessoas tinham medo dele, e ele ficava nos sepulcros, e Jesus então chega para ele. Quem aqui teria coragem, irmãos? Dentro de um ID, de uma ordem. Quem aqui, na época que o Chupa Neném era vivo? Eu conheci ele só por esse nome, gente, então vocês não ligam pelo nome não, que era assim que era chamado. Quem um dia sentou com ele na rua e falou assim, vem cá, vamos bater um papo aqui que eu quero falar de Jesus para você, meu filho. Percebe como nós muitas vezes somos hipócritas? Percebe como muitas vezes nós estamos aquietados na nossa religiosidade? Jesus então chega para aquele homem, lá em Gadara, e os demônios então estremecem, gente. Porque quando o crente, cheio do poder de Deus, porque isso aconteceu na vida de Pedro, isso aconteceu na vida de Paulo, as pessoas colocavam as pessoas na calçada para que a sombra dos apóstolos passasse, curasse as pessoas e as pessoas fossem libertas de espíritos malignos. Quantas pessoas você chegou perto e o espírito maligno sacudiu e falou assim, sai para lá, me manda para outro lugar. Quantas vezes aconteceu isso com você? Aquele homem então foi liberto, e aquele homem então passou a seguir a Cristo. Nós estamos falando de crescimento, irmãos. Nós estamos falando de um crescimento que vem numa igreja que está cheia de paz. Nós estamos falando de um crescimento de uma igreja, de um povo que está edificando na palavra de Deus, na pregação do evangelho, na comunhão, no partir do pão, na santa ceia do Senhor, no batismo. Nós estamos falando de um povo, de uma igreja que está se edificando na distribuição dos dons, dos talentos. Nós estamos falando de uma igreja que está se edificando com a sua vida relacional, com as suas palavras. Nós estamos falando de uma igreja que tem temor do Senhor. Nós estamos falando de uma igreja que está consolada e não tem medo desta vida. Isso é uma igreja missionária. Isso é ser um missionário. O resultado inevitável disso é o crescimento da igreja. E você pode olhar nos próprios textos, por exemplo, de Atos 2:41, onde então Pedro prega e 3.000 almas, então quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Mas você pode ver também no capítulo 4, no verso 4, você vai perceber que esse número, e aí a gente tem numerologia aí, hein? Tem números. Deus é preocupado com o número, por isso nós temos hall de membros. Quantas pessoas nós temos no hall de membros da igreja? Nós temos 215 pessoas no hall de membros da igreja. Ah, porque fica contando as pessoas. Está contando aqui também. Nós temos um livro na Bíblia que é o livro de Números. Está contando aqui também. No capítulo 4, no verso 4, esse número chega a quase 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Uma igreja cheia de paz, que goza de paz, que edifica-se. Uma igreja que tem temor do Senhor, consolada pelo Espírito Santo. Essa igreja que está no conforto do Espírito, essa igreja, ela precisa crescer. Porque ela então entendeu a sua missão, então ela vai falar de Jesus. Pensa comigo que depois no verso 5 em diante, o negócio é gostoso demais, irmãos. Capítulo 5 em diante, você já vai ver aqui a expressão multidão. Capítulo 5, ele diz assim, cadê o capítulo 5 aqui? Deixa eu ver se é ele mesmo. Capítulo 4, verso 32, ainda no 4. Então nós lemos que lá no 4, verso 4, 5.000 pessoas, mas no verso 32 do capítulo 4 diz o quê? Da multidão. Daí para lá, só tem agora multidão. Daí para lá, eles não conseguiam contar mais.
E daí para lá, as pessoas eram acrescidas à igreja constantemente, dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Nós temos que parar com a nossa hipocrisia, porque a gente acrescenta ano em ano. Talvez, irmãos, eu quero fazer aqui algumas aplicações para a gente terminar. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Você é um missionário. O mês de missões não é para trazer uma nomenclatura para um servo de Deus que um dia saiu do Brasil e foi servir ao Senhor na Romênia como a missionária Irene. A missionária Irene, ela é uma missionária assim como eu sou e assim como você é. E hoje ela atua num campo lá do exterior, lá na Romênia, na plantação de igrejas. Num lugar onde ela, o seu esposo e a sua equipe, lá tem os pastores, porque ela não é pastora. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem pastora, irmãos. Ela é uma crente da igreja. Ela é uma membro da igreja, vocês sabiam disso? Não existe título de missionário, não existe isso. Ela é um membro da igreja, comum, como qualquer outra pessoa. Lá na igreja tem um conselho, vocês sabiam disso? Ela não faz parte do conselho. Uma mulher que chegou aqui há poucos dias e contou a sua história para nós, saiu daqui com uma mochila nas costas, e hoje está plantando a terceira igreja. A terceira igreja. Preste atenção nisso. Pode ser você o próximo. Mas hoje pela manhã a Juscela falou algo muito interessante, e ela leu um texto quando leu aquele das mães, né? A Marlene até riu, eu compactuei contigo, viu, Marlene? Eu compactuei. Irmãos, nós não estamos sendo missionários na nossa casa com os nossos filhos. Nós precisamos ser os missionários na nossa casa. Mas para que a gente alcance a vida dos nossos filhos, para que a gente faça dos nossos filhos discípulos, nós precisamos viver em paz com a comunidade, nós precisamos ter edificação, nós precisamos caminhar no temor do Senhor, nós precisamos ser confortados pelo Espírito e transmitir isso para os nossos filhos, porque dentro de casa é o lugar mais difícil de você pregar o Evangelho, dentro de casa. Sabe por quê? Porque dentro de casa seus filhos te conhecem. Dentro de casa é o pior lugar, ou o melhor lugar. Porque se a sua vida, diante do Senhor, é uma vida de paz, de edificação, de temor, de consolo do Espírito, o que seu filho vai fazer, meu irmão, quando ele olha para você? Ele vai querer viver a sua vida, ele vai querer viver com você, ele vai querer fazer o que você faz. O texto foi lido hoje numa responsabilidade dada às mães, no cuidado dos seus filhos. Mas nós temos vários. A palavra do Senhor vai dizer, ensina o seu filho aonde, irmãos? Por que nós vamos ensinar ele no caminho que ele deve andar? Preste atenção, irmãos. Isso não é uma promessa, tá? Isso é um conceito. Preste atenção nisso. Isso é um conceito. E o autor traz, vai dizer assim, olha, se você ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, quando ele é grande, ele vai observar isso, e ele tem a verdade no seu coração, então para que o Espírito o tome e o leve, e não o permita desviar nem para a direita, nem para a esquerda, em nenhum dia de sua vida. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa que não foi educada no caminho do Senhor não possa receber o Evangelho, e crer em Cristo como único e suficiente Salvador. Mas é o conceito. Irmãos, nós estamos precisando de paz. A igreja brasileira precisa de paz. Não há como a gente avançar se a igreja não viver em paz. Nós estamos discutindo, irmãos. Eu tenho falado isso aqui há tanto tempo, se batiza com muita água, com pouca água. As pessoas estão discutindo se o louvor tem que ser do jeito A, do jeito B, do jeito C. As redes sociais estão cheias de discussões tolas a respeito do Evangelho, a respeito de doutrinas.
Eu não posso me esquecer do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, quando eu estive entre vós, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria, mas eu me propus a anunciar Jesus Cristo, unicamente Jesus Cristo e esse crucificado. As nossas redes sociais tivessem acabado com essa palhaçada, vocês vão me desculpar, de discussões tolas sobre doutrinas, e os crentes estivessem indo para as redes sociais dizer: o Senhor Jesus é o nosso Salvador, o Senhor Jesus é aquele que reina, o Senhor Jesus é aquele que vive, e começasse a proclamar o reino, e começasse a trazer à luz das Escrituras aquilo que o Senhor Jesus fez, aquele que é poderoso, aquele que nasceu, que veio em carne, que morreu, ressuscitou, em breve vai voltar e vai buscar a sua igreja. Nós teríamos um mundo diferente. Mas as pessoas abrem as redes sociais e o que elas veem? Crentes discutindo. Como que nós vamos crescer, irmãos? Como que nós vamos dar continuidade naquilo que o Senhor mandou a gente fazer? Eu quero chamar a sua atenção para a edificação da igreja. Como você tem edificado a sua vida? Será que você é aquele crente que vem aos domingos da ceia? Será que você é aquele que pensa que porque um dia veio aqui e a água foi jogada na sua cabeça e você então está dizendo assim: não, está tudo certo, já deu certo, já batizei, eu vou lá, primeiro domingo do mês tem ceia, eu participo da ceia e isso garante minha salvação? Será que você tem vivido dessa forma? Ou será que você tem vivido debaixo da doutrina dos apóstolos? Ou será que você tem vivido um compromisso com o Evangelho de Cristo? Eu preciso chamar a sua atenção hoje, porque pode ser que tenha faltado uma coisinha muito simples: crer no Senhor Jesus. Porque se você crer no Senhor Jesus, a salvação que vem sobre a sua vida te faz romper todas as barreiras. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, se você crê em Jesus com toda a sua alma, você não troca os momentos de comunhão por outras coisas. Talvez o que tem nos faltado é crer. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, você não vai buscar uma igreja ou um lugar de reuniões com um barulho que te agrada, um pastor que te agrada, uma música que te agrada, uma iluminação que te agrada. Você vai buscar qualquer lugar, de qualquer maneira, onde você se rende aos pés do Senhor, e você canta louvores ao Senhor, e você adora ao Senhor, e você ora na sua casa, nas madrugadas, no seu momento, sozinho com Deus, no seu carro, caminhando, fazendo qualquer outra coisa. Penso que o que tem faltado na igreja brasileira é crer em Jesus. Crer em Jesus e será salvo. E a salvação do crer em Jesus, ela transforma toda a nossa vida. Falava com o ministério de louvor enquanto orávamos aqui para iniciar esse culto. Você já pensou o que passou na cabeça do autor do salmo, quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos casa do Senhor. Você sabe por que ele escreveu isso, irmão? O salmista não tinha o que nós temos. Quando o salmista vai escrever assim: um dia nos teus átrios vale mais 1000 em qualquer outro lugar. Irmãos, eu fico pensando que se eles estivessem vendo aqui a gente hoje, ele fala assim: era isso que eu estava falando. Eles só podiam adorar o Senhor uma vez por ano, onde eles iam para as festas, eles levavam seus animais, e eles saíam das suas casas, e eles iam louvar o Senhor, eles iam adorar o Senhor, eles tinham que romper as barreiras da viagem, eles tinham que romper as barreiras dos animais ferozes na estrada, dos ladrões, dos assaltantes, para chegar na casa do Senhor. E o salmista vai falar assim: é melhor um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Eles não podiam fazer o que você faz. Eles não podiam fazer confissões voluntárias sozinho, porque as confissões eram feitas por meio de animais.
Eles precisavam pegar o animal e levar no sumo sacerdote, para o sumo sacerdote ir lá e matar o animal e oferecer o sacrifício pelo pecado. Irmão, você pode confessar seu pecado qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento. Você pode dobrar o seu joelho, você pode cair por terra, lá no seu quarto, na rua, aqui na igreja, em qualquer lugar. O Espírito de Deus está aqui para consolar o nosso coração, nos convencer do pecado e trazer a nós então essa esperança de uma vida eterna com Ele. Pensa comigo, tudo que o salmista queria é o que você tem hoje. Tudo que o salmista queria era o que você tem hoje. Você pode reunir com a sua família à mesa. Ao deitar, você pode erguer a sua voz e orar ao Senhor. Quando você põe a sua refeição no prato, você pode dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor. Tudo que o salmista queria é o que nós temos hoje. Se nós não crescemos, tem alguma coisa errada. Se você não tem feito discípulos, tem alguma coisa errada. Talvez seja o simples fato de crer em Jesus Cristo. Que o seu coração hoje seja entregue a crer em Cristo. Porque nós somos um povo missionário. Nós temos uma missão. Você foi chamado para uma missão. Você tem uma responsabilidade. Irmãos, se isso aqui fizer parte da vida da igreja, ninguém vai segurar a igreja. Porque ninguém segurou a igreja até aqui. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. O que tem faltado? Eu sou aqui, irmãos, um mero transmissor. Um simples canal. Você ouviu como se fossem palavras minhas, você perdeu seu tempo. Você gastou tempo à toa. Mas se você receber isso do Espírito Santo de Deus, esse que nos consola, se você entender que a voz é de Deus, é a palavra do Senhor, é a boca de Deus, e o púlpito é o trono de Deus por meio de onde Ele governa a sua igreja, você pode ter uma mudança de vida radical hoje, agora. E você pode sair daqui um crente de igreja, ou você pode sair daqui um missionário. O meu desejo, a minha oração é que você saia daqui um missionário. O meu desejo é que como missionários nós gozemos de paz. O meu desejo é que como missionário nós venhamos a nos edificar, e edificar no Senhor, na sua palavra, nos dons, na comunhão, na vida uns com os outros, nas nossas palavras. O meu desejo é que nós saiamos daqui missionários, mas missionários que têm temor do Senhor. Missionários que vão sair daqui cheios do Espírito Santo, irmãos. E você depois pode ler Atos dos Apóstolos e você vai perceber que todas as vezes que o Espírito Santo descia sobre as pessoas comunicavam o Evangelho. Será que tem faltado o enchimento do Espírito? Para que você comunique o Evangelho? Para que você seja um missionário? Se coloca diante do Senhor hoje e diga assim: Senhor, eu quero ser esse missionário. Enche a minha vida, enche-me com o teu Espírito, para que eu possa proclamar as verdades do Senhor, para que eu seja esse missionário, numa igreja que goza de paz e edificação, de temor, de consolo do Espírito Santo de Deus, e que cresce em número, e você vai poder ver vidas sendo alcançadas por você, e você vai poder discipular pessoas, você vai poder pregar o Evangelho para pessoas, e não precisa ser muita gente não, você pode pegar uma pessoa e caminhar com ela até que ela alcance a maturidade, até que ela alcance a essência do Evangelho. Você não precisa pregar para multidões, você pode pregar para o seu filho, você pode pregar para sua filha, você pode pregar para o seu vizinho, você não precisa ser um pregador das nações, você só não pode parar de pregar, ou você só não pode ser um crente que nunca pregou.
E se você está aqui hoje e nunca assumiu um compromisso com o Senhor, você precisa assumir hoje, porque Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua alma, e pode mudar a sua vida, e mudar a sua história, e trazer você ao centro da vontade dEle, porque Ele morreu por você, e Ele quer transformar a sua vida. Deus, obrigado por essa noite tão preciosa, Senhor. Obrigado porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e ela transforma a nossa vida. Nós queremos ser esta igreja, Senhor. Nós queremos, Deus, que a igreja do Senhor que está espalhada pela face da terra goze de paz. Seja os nossos irmãos batistas, metodistas, assembleianos, independentes, sejam o que for, Senhor. Nós queremos, Deus, que a igreja do Senhor goze de paz. Nós queremos que a sua igreja, Deus, tenha, Pai, edificação, saiba edificar-se no Senhor, e da maneira com que a sua palavra nos conduz à edificação, que a sua igreja e o povo do Senhor possa temer o Senhor de todo o coração, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas palavras, o nosso levantar, o nosso deitar, os caminhos que passamos, as coisas que pensamos, todas elas estão sobre o cuidado do Senhor, sobre os olhos do Senhor, e ninguém pode arrancar isso, ninguém pode se esconder do Senhor. Mas traz também, Senhor, o consolo do Teu Espírito, o Espírito Consolador que não nos deixa temer os dias maus, porque esta igreja, Senhor, por completo se rendeu ao Senhor e se rendeu ao martírio, a ponto de o autor aos Hebreus dizer que homens foram entregues a fio de espada, cerrados pelo meio, tiveram suas cabeças cortadas, homens do qual o mundo não era digno. Nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor que faça isso conosco. Nós queremos que o Senhor transforme esta igreja em uma igreja missionária, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.